Muito boa noite para todos. Eu presumo que me estejam a ouvir. É com gosto que damos início a este seminário à distância, a este webinar associado às questões do clima, e sendo muito rápido na minha intervenção inicial, gostaria apenas de dizer o seguinte: nós vivemos um momento de urgência climática. Todos nós temos a consciência que este problema das alterações climáticas é um problema de índole global, mas que passa muito pela ação local, seja à escala da nossa região, do nosso município, do nosso país. E nesse contexto é por demais evidente, eu diria mesmo imperativo, que os nossos governos tenham as ferramentas para poderem incorporar estas questões da mitigação e da adaptação às alterações climáticas nos seus planos estruturantes. E nesse contexto é por demais evidente a necessidade de nós começarmos a ter a preocupação com as consequências, com os resultados em termos de clima das nossas políticas, e eu diria mesmo que ao nível do financiamento nós devemos ter em conta os resultados em termos ambientais e também climáticos. É absolutamente decisivo termos uma comissão ou um organismo que permita monitorizar a evolução dos principais indicadores. É por demais evidente que, à escala do município, à escala da região, urge a existência de planos municipais ao nível do clima e das alterações climáticas, e por tudo isto eu tenho que felicitar a organização não só deste webinar, mas sobretudo de quem esteve na base da preparação desta Lei de Bases do Clima, que é precisamente uma lei de enquadramento que permite, ou que irá permitir aos nossos governos implementar estas ações que acabei de falar, e sobretudo tendo em conta que isto foi preparado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD, fazendo jus ao nosso legado em matéria de ambiente e energia. Não quero demais relembrar que o PSD esteve na linha da frente na criação do primeiro Ministério do Ambiente, esteve na linha da frente na criação da primeira Secretaria de Estado do Ambiente, na primeira Lei de Bases do Ambiente. Fomos nós que estivemos na linha da frente contra a instalação de centrais nucleares, por exemplo, cá em Portugal, e agora, mais uma vez, somos precursores, estamos claramente na linha da frente, estamos a fazer jus àquela grande máxima de que nós temos que nos preocupar a sério com o legado que temos que deixar para os nossos descendentes, e é nesse contexto que vejo o PSD mais uma vez a dar cartas aqui na primeira Lei de Bases do Clima. Por isso, a todos os intervenientes na feitura desta Lei de Bases do Clima, e sobretudo a todos aqueles que também hoje se disponibilizaram para poder apresentar o seu know-how técnico sobre estas matérias, quero-vos agradecer muito, em nome não só do Partido Social Democrata, mas também em nome do nosso Conselho Estratégico Nacional. E sem mais delongas, e até porque já percebi de que o tempo também é escasso, passo de imediato a bola ao nosso Bruno Coimbra, que tem feito um trabalho extraordinário e que irá ter essa incumbência de moderar este nosso webinar. Um abraço para todos. Obrigado, Salvador. Eu gostava de começar por vos informar que o webinar de hoje marca o início de uma semana em que o PSD terá diversas ações relacionadas com a urgência climática e culminará com o debate da apresentação de um projeto de lei de bases do clima na Assembleia da República, o projeto que o Salvador Malheiro acabou de mencionar. Hoje o nosso objetivo é debater o clima, as alterações climáticas e os seus impactos, numa perspectiva ampla, com especialistas de diferentes áreas que nos darão uma perspectiva atual, sólida e cientificamente comprovada
sobre os desafios de combate e de adaptação que hoje enfrentamos e que convocam a ação de todos, mas este é um debate que, mais do que urgente, é incontornável, que reflete sobre a ação que Portugal e o mundo não podem deixar de ter para inverter os processos de destruição que as alterações climáticas já estão a causar e que sabemos hoje se vão agudizar severamente no futuro. No momento em que a existência humana é colocada em causa por variadas razões, é urgente agir e mudar a evolução negativa que as atividades humanas têm tido e têm vindo a provocar nos ecossistemas do planeta. Dos processos produtivos aos hábitos e comportamentos, do uso excessivo de recursos à circularidade da economia, é preciso evoluir, é preciso mudar. E o PSD, de facto, acredita que qualquer processo de mudança, para ser bem sucedido, tem de contar com o compromisso e com o envolvimento de todos. E este foi o princípio que regeu a iniciativa deste projeto de Lei de Bases do Clima, uma iniciativa que contou inicialmente e durante um longo período com os contributos e as reflexões de um grupo de 14 especialistas, 4 deles estão hoje e participam neste webinar, especialistas de várias áreas do conhecimento, diferentes universidades, centros de saber e da administração pública, com vista a promover uma reflexão profunda que reunisse não só o tema clima em si, mas também os diversos aspectos que nele implicam e aqueles sobre os quais ele provoca impactos. E este foi um grande trabalho de equipa que, para além do grande respaldo da Direção Nacional do PSD, nomeadamente do seu Presidente Rui Rio, do Vice-Presidente Salvador Malheiro e do Presidente do Conselho Estratégico Nacional, Joaquim Sarmento, envolveu estes especialistas, o grupo parlamentar do PSD e o Conselho Estratégico Nacional num longo processo que foi marcado por uma ampla auscultação pública que o PSD decidiu promover, convidando mais de 100 entidades da academia, do setor financeiro, do setor empresarial e da sociedade civil para analisarem e enriquecerem esta iniciativa quando esta já se encontrava na forma de anteprojeto de lei e foi divulgada publicamente. O resultado final foi o projeto de lei do qual aqui hoje também falaremos, do qual obviamente nos orgulhamos e que, como dizia o Vice-Presidente Salvador Malheiro, segue no compromisso que temos vindo a assumir em relação ao ambiente ao longo dos anos em Portugal. Este é o cenário para a conversa plural que pretendemos ter hoje, onde o palco é dado à urgência climática e à Lei de Bases do Clima, e para a qual contamos com as opiniões do engenheiro Luís Leite Ramos, deputado vice-presidente do grupo parlamentar que coordenou todo este processo que vos acabei de relatar, do Dr. João Silva Lopes, vice-coordenador nacional do CEN Finanças Públicas, advogado e fiscalista que integrou a Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, e do engenheiro José Carlos Matos, consultor sénior e diretor do Grupo de Energia Eólica do INEGI, especialista, aliás, do setor energético e da política energética, da doutora Sandra Rafael, investigadora doutorada do Grupo de Emissões, Modelação e Alteração Climática da Universidade de Aveiro e que também é vice-coordenadora nacional do CEN Ambiente e Energia, da doutora Isabel Torres Noronha, professora convidada da Universidade do Algarve para Governança e Gestão dos Recursos Marinhos, presidente da Future Ocean Alliance, perita internacional em finança climática, desenvolvimento sustentável e impactos de alterações climáticas no oceano e nas zonas costeiras, do professor João Santos, professor associado do Departamento de Física da UTAD, especialista em ciências atmosféricas, climatologia, alterações climáticas e impactos nos sistemas agroflorestais, e por fim do engenheiro David Carvalho, investigador doutorado nas áreas de climatologia, alterações climáticas e energias renováveis da Universidade de Aveiro, com um percurso de investigação também na NASA, autor de um importante e recente estudo sobre os impactos das alterações climáticas nas temperaturas da Península Ibérica. Bem, foi assim que tentei sintetizar as notas curriculares vastas dos nossos oradores, a quem agradeço muito a sua presença e o seu contributo aqui hoje, e estando eles apresentados, eu se calhar começava pela doutora Sandra Rafael, sublinhando que um dos temas mais prementes nas alterações climáticas é precisamente
a da qualidade do ar, não só para a sobrevivência humana, mas também para os solos, para as massas de águas, na prática para tudo o que gera e mantém vida nos organismos. E os seus estudos vão precisamente nesse sentido, de modo que eu lhe pedia se era possível aprofundar esta perspectiva das alterações climáticas. Obrigada, Bruno. Boa noite e bom ano para todos. Gostaria de começar por cumprimentar a audiência, o painel de oradores, de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje e de dar os parabéns ao SEN por criar este momento de partilha de conhecimento e pela iniciativa de avançar com o projeto de lei de bases do clima que vamos conhecer daqui a pouco. Como disseste bem, eu vou falar sobre alterações climáticas numa ótica da qualidade do ar, porque estes são dois temas que não podem ser dissociados. E para isso preparei um conjunto de slides que gostava de partilhar convosco e que vou tentar partilhar. Ok, penso que já estarão a ver. Certo? Certo. Ok. A primeira questão que gostava de levantar é a seguinte: são as alterações climáticas um problema do futuro ou um problema do presente? A história diz-nos que o futuro é hoje e estamos hoje a sofrer os impactos das alterações climáticas, sendo que no futuro esses impactos passarão por um aumento da frequência, duração e magnitude dos fenómenos que hoje já ocorrem. Exemplo disso são alguns dos acontecimentos que têm acontecido um pouco por todo o mundo, inclusive em Portugal, e dou-vos nota de alguns que aconteceram mais recentemente. E afinal, o que é que está a acontecer? Apesar do Acordo de Paris e de um relativo consenso político sobre a necessidade da ação, a verdade é que os últimos 4 anos foram os mais quentes de que há registro. A temperatura em 2018 foi 1 grau acima do valor medido na era pré-industrial. A temperatura dos oceanos atingiu um recorde nunca antes visto. O nível médio da água do mar continua a aumentar, tendo em 2018 atingido o seu máximo, e a concentração de dióxido de carbono continua a aumentar, sendo hoje 148% dos valores pré-industriais, um valor nunca antes registado. A única redução da emissão de gases com efeito estufa dos últimos 30 anos ocorreu em 2020, fruto da situação do Covid-19 e do confinamento global. Segundo o painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, as alterações climáticas irão afetar todos os setores de atividade, mas terão um efeito particularmente crítico nas cidades, onde a maioria da população vive e trabalha. A esta escala, os impactos passarão sobretudo por uma alteração do microclima das cidades e elas irão experienciar um aumento de temperatura que poderá ser cerca de 6 graus em determinadas áreas, o que terá implicações ao nível da severidade das ondas de calor e dos períodos de seca, eventos de precipitação extrema, que terá de certeza implicações ao nível da severidade das inundações, dificuldades no abastecimento de água e degradação da qualidade da água, um aumento do risco de incêndio, dificuldades na produção e na distribuição de alimentos, o que terá implicações ao nível da segurança alimentar, e uma expectável degradação da qualidade do ar. Vários estudos têm vindo a ser realizados para explorar esta ligação entre alteração climática e qualidade do ar, tendo-se concluído que a alteração das variáveis meteorológicas, nomeadamente da temperatura e da precipitação, terá implicações ao nível da concentração de poluentes atmosféricos, sendo expectável um aumento das concentrações de material particulado, ozono e dióxido de azoto. Isto significa que no futuro, se mantivermos as mesmas emissões que temos atualmente, as concentrações de poluentes atmosféricos serão superiores àquelas que hoje registramos. E por que é que estes dados são particularmente preocupantes? Porque apesar da política europeia e da emissão de diversos poluentes atmosféricos terem vindo a ser reduzidos ao longo dos últimos anos, a verdade é que as concentrações de alguns poluentes atmosféricos, nomeadamente o material particulado e o dióxido de azoto, continuam acima dos valores limite legislados em muitas cidades europeias, valores estes que foram estabelecidos para a proteção da saúde humana. Isto significa que sempre que são registadas concentrações acima destes valores legislados, a nossa saúde está a ser colocada em risco.
Este mapa apresenta as concentrações de NO2 medidas em 2018 em estações de monitorização da qualidade do ar na Europa. Os pontos a vermelho, que espero que consigam ver, representam as concentrações de NO2 que estão acima do valor limite anual, que é de 40 microgramas por metro cúbico. Se olharem com atenção, conseguimos ver pontos vermelhos em Lisboa e no Porto. Esta tendência de valores elevados tem sido uma constante ao longo dos últimos anos, tendo apenas sido invertida com a situação do Covid-19, que conduziu a uma melhoria generalizada da qualidade do ar a nível global. A estratégia climática deve estar assente em dois mecanismos: a mitigação, que pretende descarbonizar os territórios e a economia, e a adaptação, que pretende reforçar a capacidade de adaptação aos impactos inevitáveis das alterações climáticas. Isto porque, se reduzíssemos hoje para zero as nossas emissões de gases com efeito de estufa, muitos dos efeitos das alterações climáticas continuariam a acontecer. É por isso que a adaptação é extremamente importante numa estratégia climática e é sobre ela que eu gostaria de falar mais um pouco. A nível da adaptação, a ação climática urbana terá que passar, sobretudo e forçosamente, por redesenhar a cidade e complementar as soluções tecnológicas que hoje já existem, estão disponíveis, com soluções mais holísticas. Estas soluções devem passar, por exemplo, por aumentar a resiliência urbana através de funções e serviços de ecossistemas, naquilo que nós designamos por soluções baseadas na natureza. Estas soluções podem ser áreas verdes urbanas, áreas azuis, telhados verdes ou até telhados brancos. Para perceberem um pouco o potencial destas medidas, eu vou apresentar um caso de estudo em que foi avaliada a eficácia destas soluções. O caso de estudo diz respeito a um bairro típico da área urbana do Porto, conhecida por Rua da Constituição. Nesta área, o tráfego rodoviário é a principal fonte emissora. Foram analisados 3 cenários. Um cenário de referência, em que se considerou a morfologia atual da área de estudo. Um cenário com telhados verdes, em que se considerou a implementação de telhados verdes em todos os edifícios localizados no domínio em estudo. E um cenário de parque verde urbano, em que se considerou a implementação de um parque verde urbano no centro do domínio, substituindo o atual bloco de edifícios. Esta avaliação foi feita através de modelação numérica, com recurso ao modelo de qualidade do ar de elevada resolução, tendo sido simuladas em base horária um dia de semana e um dia de fim de semana, e foram avaliadas 4 variáveis: monóxido de carbono, CO, material particulado, PM10, dióxido de azoto, NO2 e a temperatura. Olhando então para os resultados, ao nível do microclima, em particular da temperatura, e analisando as diferenças entre o cenário com telhados verdes e o cenário de referência, verifica-se uma redução generalizada da temperatura em todo o domínio, variando entre -1 e -2 graus, e atingindo pontualmente, junto aos edifícios, máximos de -6 graus. Isto representa diferenças muito significativas, principalmente se pensarmos nos efeitos das ondas de calor. Ao nível da qualidade do ar, apresento a título de exemplo os resultados obtidos para o material particulado, para as PM10, para as 9 da manhã, que é uma hora de ponta, sendo analisado o cenário de referência e o cenário de parque verde urbano. Comparando o cenário de parque verde urbano com o cenário de referência, verifica-se uma redução das concentrações de PM10 em cerca de 20%. Isto acontece porque as árvores, sendo elementos porosos, promovem um aumento da velocidade do vento em todo o domínio, o que implica um aumento da capacidade de dispersão de poluentes atmosféricos e, consequentemente, uma melhoria da qualidade do ar. Estas soluções têm, portanto, múltiplos propósitos e múltiplos objetivos, uma vez que permitem reduzir os impactos das alterações climáticas, ao mesmo tempo que garantem uma melhoria da qualidade do ar. Comparativamente com as soluções tradicionais, as soluções tecnológicas, estas medidas têm uma relação ótima de custo-benefício. Para terminar, dizer que estamos claramente num tempo de mudança. É por isso a altura de melhorarmos a educação, aumentarmos a consciencialização e a capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce no que respeita às alterações climáticas, e de finalmente integrarmos medidas relacionadas com a alteração climática e qualidade do ar
nas políticas, estratégias e planeamentos nacionais. Devemos ainda aproveitar o atual contexto europeu, nomeadamente no âmbito do Green Deal, para transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades em todos os setores de intervenção e tornar a transição para uma economia de baixo carbono, neutra em carbono, justa e inclusiva para todos. E, finalmente, o mais importante elas todas, devemos finalmente transformar as promessas em obrigações. E com isto termino. Muito obrigado, Sandra. Foi de facto muita informação em pouco tempo. Agradeço a capacidade de síntese. Espero não ter passado muito. Não foi ótimo. Como temos muitos oradores, para quem nos ouve, nós fizemos aqui um pacto verde para o uso parcimonioso do tempo, digamos assim. Mas pegando até um pouco no que dizia a Sandra, de facto o nosso país está muito exposto a estas alterações, é um dos países onde é reconhecido que de facto a exposição que temos às alterações climáticas é até maior do que na maior parte de outros países da nossa região geográfica, e estávamos a falar de qualidade do ar, de aumento de temperatura, e a verdade é que o engenheiro David Carvalho, no seu estudo mais recente, demonstra que dentro de poucos anos poderemos ter 3 meses por ano com temperaturas máximas diárias onde a temperatura está acima dos 40 graus centígrados. E eu gostava que eventualmente nos pudesse dar mais informação sobre esse estudo e sobre outros estudos que têm feito nesta área, para percebermos não só o que é que está a acontecer, o que podemos esperar e a rapidez com que isto está a acontecer. Olá, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os participantes neste webinar. Sim, Bruno, como estavas a falar, é exatamente como dizes. Eu vou aqui começar a fazer a minha partilha de ecrã, mas vou ter uma participação, muito mais generalista, digamos assim, e falar basicamente sobre as principais mudanças que podemos esperar em termos de meteorologia, em termos de clima, para Portugal nos próximos anos. E vou começar por me referir a esse estudo que falaste, que foi um estudo que fizemos aqui na Universidade de Aveiro no ano passado, e onde, ora deixa-me só partilhar o ecrã. Ok, acho que conseguem, ainda não, assim já vem o ecrã partilhado com PowerPoint. Não, ainda não. Não. Não? Aqui já aparece como ecrã. Ok, vamos lá ver se é agora. Sim, ok, sim. Agora? Já está, David. Muito obrigado. Ok. Então... Pronto, de uma forma muito generalista, em termos de projeções de clima futuro para Portugal, aquilo que é encarado, ou que tem sido reportado nos estudos que têm sido feitos já há alguns anos, como muito provável de acontecer, em termos de meteorologia de clima, são basicamente um aumento generalizado das temperaturas, quer a média, quer a mínima, quer a máxima, em todas as estações do ano, e também de eventos extremos de temperatura, como por exemplo ondas de calor ou dias extremamente quentes. Também a precipitação será um dos fatores que é esperado uma alteração significativa, no sentido de termos uma menor precipitação média no território português em termos de médias anuais, por exemplo, mas ao mesmo tempo, apesar de estar projetada essa menor precipitação, existe também algum consenso em que haverá uma tendência para um aumento da frequência da ocorrência de eventos extremos de precipitação. Sejam eles de eventos extremos no que diz respeito a pouca precipitação, como será o exemplo de episódios de seca, como também a ocorrência de eventos extremos de precipitação no sentido oposto, ou seja, episódios de curta duração, mas com muita intensidade de precipitação, que podem fazer com que ocorram situações de cheias também. E isso em áreas urbanas é um fator muito, muito importante e tem que ser precavido, não é? Mas também no que diz respeito à produção de energia de origem renovável, aquilo que se tem assistido
em termos de estudos feitos para os impactos do aquecimento global na produção de energia renovável, também não é um cenário otimista, não é? Ou seja, devido à menor precipitação média que é prevista para as futuras décadas, até ao final do corrente século, para Portugal, isso irá, obviamente, refletir-se numa menor produção de energia hidroelétrica. Portugal obtém uma grande parte da sua energia de origem renovável, provém exatamente da produção hidroelétrica, mas também terá um impacto na produção eólica, porque também é estimado que as velocidades do vento perto da superfície, ou até uma altura de 100, 120 metros acima do Sol, que é mais ou menos, são as alturas típicas de extração de energia eólica, como se projetam menores velocidades e diminuições das velocidades do vento, um pouco pela Europa toda, como iremos mostrar no slide a seguir, mas particularmente para o sul da Europa, para a Europa mediterrânica. Isso obviamente irá traduzir-se numa menor produção de energia eólica, também juntamente com a hidroelétrica, são os dois grandes agentes de produção de eletricidade de origem renovável em Portugal, presentemente. Agora, falando mais em concreto do estudo que o Bruno se tinha referido, portanto, foi um estudo que fizemos aqui na Universidade de Aveiro, onde fomos estimar quais seriam os cenários futuros de temperatura na Península Ibérica, em cenários de alterações climáticas, e onde analisámos dois períodos mais ou menos distintos. Um deles mais para meados do século, que foi considerado o período entre 2046 e 2065, ou seja, já não falta assim tanto tempo quanto isso para este período, cerca de 20, 25 anos, e um período mais para o final do século, consideramos o período entre 2081 e 2100, que é um período obviamente de um futuro mais longínquo. E aquilo que verificamos, como podemos ver aqui nesta figura, é que é projetado um aumento generalizado das temperaturas, tanto as médias como as mínimas, como as máximas, em todo o território nacional. Eu aqui nesta figura apresento a Península Ibérica como um todo, porque foi nessa área que o nosso estudo se focou, mas como podemos facilmente ver, para Portugal também é projetado um aquecimento generalizado. Aliás, não há nenhuma zona na Península Ibérica onde seja projetado uma diminuição da temperatura média, máxima ou mínima, por pequeno que seja esse decréscimo. Como podemos ver também, as zonas interiores e mais a sul são aquelas que estão projetadas, que são as mais afetadas em termos dos aumentos de temperatura, ou seja, ali a zona de sul da Península Ibérica, onde apanha também o interior alentejano, são as zonas onde, portanto, são atualmente as zonas mais quentes, não é, da Península Ibérica, ou as zonas sul, interiores também, e são exatamente essas zonas onde é esperado, portanto, um aumento maior das temperaturas. Se analisarmos em termos do aumento esperado ou projetado para o futuro a médio prazo, portanto, o tal período de 2046 a 2065, podemos ver que para Portugal podemos esperar aumentos da ordem dos 2, 3 graus por período mais para o final do século, irão aumentar cerca de 4 a 5 graus centígrados em termos de temperaturas médias máximas. As mínimas está projetado a aumentar menos, se bem que o aumento também é generalizado, mas as médias e as máximas são aquelas que costumam ter maior impacto, tanto na população em geral, como até nas várias atividades que estão sujeitas aos impactos das alterações climáticas. Nota-se que esse aumento é significativamente maior, principalmente no que diz respeito às temperaturas máximas. E este aumento de temperaturas, obviamente, irá se traduzir num aumento da frequência da ocorrência de eventos extremos de temperatura, como é um exemplo das ondas de calor, como a Sana tinha referido e bem na sua apresentação. Aqui eu mostro uma figura onde se representa as temperaturas máximas de verão que são projetadas para estes dois períodos futuros distintos, no lado esquerdo para o futuro a médio prazo, no lado direito para o futuro mais a longo prazo, e estes resultados realmente são um bocado preocupantes e um bocado assustadores, porque projeta-se que as temperaturas máximas diárias no verão serão em média superiores a 32, 34 graus centígrados no futuro a médio prazo e superiores a 34 ou até 38 graus para o final do século em praticamente todo o território nacional, não é? Ou seja, ali o interior, a parte interior de Portugal, central e mais a sul, são aquelas onde é de esperar um aumento maior. Claro que em Espanha o cenário é muito mais preocupante,
ali a zona de Andaluzia e do centro-sul de Espanha está projetado um aumento enorme de temperatura, e que aqui convém relembrar que estamos a falar em termos de, portanto, temperaturas máximas diárias, mas em termos médios a 20 anos, ou seja, se é projetado um aumento de cerca de 2, 3 graus, ou seja, se nós estamos a dizer que daqui a 20, 30 anos as temperaturas máximas diárias são em média da ordem dos 32, 34 graus, isso quer dizer que haverão muitos dias em que essas temperaturas serão muito superiores e haverão outros dias onde essas temperaturas serão inferiores, ou seja, é de esperar também a ocorrência de dias extremamente quentes nos períodos de verão dos próximos anos. Não é? Depois na figura do lado direito, em baixo, fizemos outro tipo de cálculo, onde calculamos, e era isso, indo de encontro ao que o Bruno estava a dizer, ao cálculo do número de dias com temperatura média acima de 30 graus, aquilo que nós chamamos como dias quentes, não é? E fomos calcular a diferença do número de dias com temperatura média superior a 30 graus que ocorrem presentemente e ver qual é que é a diferença em termos de ocorrência, em termos de número de dias, com os períodos futuros. Como podemos ver na figura, estamos a falar de um aumento de cerca de 15 a 20 dias por ano, em termos médios, no interior centro, no futuro a médio prazo, mas que esse valor quase que duplica se considerarmos o futuro mais a longo prazo para o final do século. Onde não é termos 30 ou 50 dias por ano com temperaturas acima de 30 graus, temperaturas médias, mas estamos a falar de um acréscimo de cerca de 30 a 50 dias por ano, ou seja, praticamente 2 meses, com temperaturas médias diárias acima deste valor de 30 graus. E depois também fomos calcular um caso mais extremo, aquilo que chamamos são os dias muito quentes, não é? Que são dias em que a temperatura máxima é superior a 40 graus. E o tipo de conclusões que obtivemos também são semelhantes ao que vimos para os chamados dias quentes, ou seja, um aumento significativo, principalmente ali na zona centro-sul da Península Ibérica, mas que no caso mais particular de Portugal apanha ali o interior centro e o interior alentejano, onde também é esperado um aumento para Portugal de cerca de 10 a 15 dias por ano, com temperaturas máximas acima de 40 graus centígrados e de 20 a 30 dias por ano, mais para o final do século, ou seja, um acréscimo de 1 a 2 meses por ano com temperaturas máximas acima de 40 graus. Aquilo que o Bruno tinha referido, portanto, de mais 90 dias por ano com temperaturas máximas acima de 40 graus, isso verifica-se mais, como é facilmente visível, portanto, na parte espanhola da Península Ibérica, não é? Na parte centro-sul, ali da Andaluzia, aí sim, não é termos 3 meses por ano com temperaturas máximas acima de 40 graus, mas é termos mais 3 meses por ano com temperaturas máximas, o número de dias com temperaturas máximas acima de 40 graus, o que é, na verdade, muito preocupante e muito grave, e com sem número de impactos para muitas áreas de atividade e também, e principalmente para a população em si, não é? Que sofre muito com este stress térmico, como nós costumamos referir. Isto em termos de temperaturas, foi mais ou menos isto que vimos para a Península Ibérica, em termos de cenários futuros, e eu gostaria de acabar a minha apresentação com um estudo que neste momento estamos a fazer, que tem a ver exatamente com o impacto das alterações climáticas na produção eólica. Neste caso estamos a analisar para a Europa toda e não apenas para Portugal. Já tínhamos feito estudos sobre este tema já há alguns anos para cá, mas neste estudo que estamos a fazer neste momento, nós estamos a usar os últimos dados disponíveis do IPCC, portanto são os últimos cenários, os mais recentes cenários de clima futuro para o planeta todo. Estamos a analisar esses dados e ver como é que eles se traduzem em termos de impacto na produção de energia eólica. Portanto, nós analisamos 2 cenários de clima futuro diferentes, um cenário que é referido como business as usual, ou seja, é um cenário que basicamente reflete o que tem sido feito, ou o pouco que tem sido feito até agora, numa ação efetiva da redução de emissões de gases com efeito de estufa, e também consideramos um cenário relativamente mais otimista, onde já são implementadas, ou onde são esperadas ações efetivas na diminuição de emissões de gases com efeito de estufa, portanto, nas próximas décadas, nas próximas 20, 30 anos.
Portanto, se assumimos o cenário um bocado mais pessimista, que se traduz num aquecimento global maior, onde em termos de concentrações de gases com efeito de estufa estamos a falar de cerca de 550 partes por milhão de CO2 para meados do século, portanto à volta de 2050, e que vai continuamente subindo até atingir cerca de 1000 partes por milhão de concentração de CO2 em 2100. Convém relembrar que neste momento, e como a Sana também tinha referido muito bem, atualmente nós já estamos com uma concentração média no planeta Terra de cerca de 420 partes por milhão de CO2, ou seja, já não falta muito para chegar, portanto, aos tais 550 partes por milhão em meados do século, não é? Assumindo este cenário mais pessimista, onde pouco ou nada se faz para se reduzir de uma forma efetiva e de uma forma significativa a emissão de gases com efeito de estufa, os cenários que nós obtivemos são realmente, não são nada animadores, não é? Na figura de cima temos o cenário mais otimista, que é o tal cenário que assume que uma grande parte das ações planeadas para uma redução a nível global da emissão de CO2 são efetivamente feitas e que resultam efetivamente. Este cenário mais otimista projeta uma concentração de CO2 em meados do século de 450 partes por milhão, que é um valor pouco superior àquele que temos atualmente, mas a grande diferença em relação ao cenário mais pessimista é que prevê um aumento muito menor da concentração de CO2 para as décadas seguintes a 2050, até ao final do século, não é? Onde se atinge um máximo de 600 partes por milhão de CO2 em 2100. Portanto, como podemos ver na figura de cima, onde assume o tal cenário mais otimista, a diminuição do potencial de produção eólica desce significativamente em algumas zonas da Europa, mas outras zonas da Europa até é projetado algum tipo de aumento, ali como a parte leste da Ucrânia, a parte da Turquia, ali a parte sul da Finlândia, também são algumas, aliás, acho que até são as únicas zonas onde se assiste, ou onde é projetado algum aumento da produção da energia eólica, mas para todo o resto da Europa, principalmente ali na zona de Itália, Europa Central, as Ilhas Britânicas e também a Península Ibérica, se bem que num grau menor, projeta-se, portanto, uma diminuição da produção de energia eólica. Aqui neste gráfico, a variável que nós calculamos é a wind power density, portanto, é a densidade do fluxo energético do vento a 100 metros, a uma altura de 100 metros, que é uma altura média onde estão instalados os aerogeradores, não é? E aqui as diferenças são apresentadas em termos de diminuição ou aumento em termos percentuais àquilo que é o panorama presente. Portanto, mas se olharmos para o cenário mais pessimista, mas que ao mesmo tempo reflete o caminho que nós temos seguido até este momento, infelizmente, as projeções mudam significativamente de gravidade, porque aí, portanto, as zonas onde era projetada uma diminuição, essa diminuição é muito mais marcada, não é? Ali na parte mediterrânica e até na parte da Europa Central, e até as poucas zonas onde era projetado algum tipo de aumento de produção eólica no futuro, essas zonas passam a ser zonas onde é projetado, portanto, um decréscimo da produção da energia eólica, não é? Ou seja, isto no fundo é um feedback positivo, apesar da palavra positivo parecer dar alguma boa notícia, digamos assim, não é o caso, é um feedback positivo porque o aquecimento global vai diminuir a produção, ou tende a diminuir a produção de eletricidade de origem renovável, e essa produção de eletricidade por origem renovável é uma das nossas principais armas, não é? Para combater as próprias alterações climáticas. Portanto, no fundo, quanto maior for a alteração climática, menor será a nossa capacidade para, pelo menos no que diz respeito à produção de eletricidade de origem renovável, para tentar mitigar ou para tentar combater essas alterações climáticas. E a minha participação era disto que tinha para mostrar e se quiserem fazer algumas perguntas, são bem-vindos. Eu agradeço, David. Nós estamos em... Estão-me a ouvir? Eu estou, sim. Nós estamos em direto no Facebook do PSD e aqueles que nos estão a ver podem, de facto,
fazer as perguntas nos comentários, nós tentaremos moderar essa situação e essas questões na parte final do nosso webinar. De facto, todos estes dados são muito preocupantes. Esta apresentação do David, ele terminava com a palavra positivo, positivo não tem nada, de facto são bastante preocupantes e trazem uma consequência dramática, desde logo também na capacidade de regeneração dos solos, na atividade agrícola, na geografia da nossa produção e nas nossas florestas. E a questão alimentar é também uma questão estratégica. O professor João Santos tem estudado estes aspectos em pormenor e eu pedia-lhe que nos partilhasse connosco esse conhecimento, numa lógica de nos tentar dar uma noção daquilo, da forma como vê esta nova realidade, a adaptação que se exige agora e o que é que isso pode representar também neste setor. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite para participar nesta discussão, debate. Eu começaria então por partilhar o monitor. Julgo que já devem conseguir ver. Portanto, a minha comunicação será aqui tentar um pouco na linha daquilo que já foi apresentado, falar um pouco da experiência que temos aqui na UTAD e na investigação que temos feito sobre impactos das alterações climáticas em Portugal, tentando dar aqui uma aplicação ao setor agrícola e mais em concreto até à viticultura. Nós temos feito alguns trabalhos de investigação mais focados na parte climática e na modelação climática, e um dos resultados que obtivemos, que eu considero mais relevante para a discussão de hoje, é o que diz respeito à alteração da precipitação em Portugal. O que vemos aqui no painel à esquerda é o padrão da precipitação em Portugal, isto numa malha de 1 km de resolução sobre todo o país, nas condições de clima num passado recente, e o que vemos à direita é o mesmo campo, a mesma variável, a precipitação acumulada mensal, mas para um período futuro no cenário RCP 8.5, que é um cenário um pouco mais gravoso. E o que vemos claramente é uma diminuição da precipitação em todo o território, sendo que a região que está aqui representada a tons de azul ou verde tem uma retração muito significativa para o noroeste do país, surgindo zonas de grande secura em todo o sul, como já não é novidade. Para termos alguma aplicabilidade destas variáveis ao setor agrícola e até ao setor florestal, nós desenvolvemos um conjunto de índices bioclimáticos, como o índice de aridez ou de termicidade, aridez à esquerda, termicidade à direita, em que avaliamos as condições atuais e futuras, quer em termos do stress hídrico, quer em termos do stress térmico e das condições de adequação para diferentes plantas, diferentes espécies agrícolas. E, começando pelo painel da esquerda, vemos que há efetivamente uma migração, uma alteração profunda de classes que são úmidas ou subúmidas para classes semiáridas em grande parte do sul do país, e há também um retrocesso nas regiões úmidas. No painel da direita vemos que há, e voltando um bocadinho atrás e depois à frente, vemos que há claramente também um aumento nas temperaturas e nesses índices de termicidade que nos mostram um aumento no forçamento térmico e no stress térmico sobre as plantas em geral. Também temos tido alguma preocupação com os extremos da precipitação. Aqui temos, por exemplo, um trabalho que publicámos recentemente sobre a suscetibilidade dos vários municípios portugueses à ocorrência de extremos da precipitação nas condições presentes e futuras. Curiosamente, verificámos que muitos municípios do país não terão mais suscetibilidade à precipitação extrema no futuro do que têm hoje,
Isto é algo que não é óbvio, porque ouvimos sempre dizer que vai haver um aumento nos extremos da precipitação, e é verdade, mas em termos de suscetibilidade, alguns concelhos são efetivamente muito mais suscetíveis, e esses concelhos são os de mais a sul do país, que estão sujeitos a episódios de precipitação mais intensa de tipo convectivo e principalmente durante o verão e o início do outono. Já as regiões norte do país não estão tão sujeitas a estes extremos de precipitação e, portanto, não são tão suscetíveis. Outro aspecto que temos analisado é a questão da seca. Aqui temos, por exemplo, um índice que é o número de dias consecutivos sem precipitação, e aqui, a meu ver, é uma situação muito mais grave do que dos extremos de precipitação, porque o que verificamos é um aumento muito significativo na extensão dos períodos secos, e isto verifica-se em todo o território nacional. E agora, passando em concreto para a viticultura, que é uma área em que temos trabalhado mais, até porque o TAT está na região demarcada do Douro, e tentamos focar um pouco a nossa investigação também nas necessidades deste setor, que é tão importante para a região. E se olharmos para, por exemplo, esta série do IVV, do Instituto da Vinha e do Vinho, sobre a produção vinícola em Portugal, verificamos que tem havido tendências de longa duração, que tem a ver com políticas de plantação de novas vinhas ou de reconversão mais recente das vinhas, mas há efetivamente uma forte variabilidade interanual que tem causas atmosféricas que são evidentes. E isto tem a ver com o próprio desenvolvimento vegetativo da videira, mas isto é extensível a todas as culturas. O que sabemos é que os diversos estados de desenvolvimento fisiológico e fenológico das plantas responde a um forçamento térmico que é essencialmente um acumulado de temperaturas ao longo do seu desenvolvimento vegetativo. Por outro lado, no caso específico da vinha, nós sabemos que o vinho tem uma qualidade ótima quando temos um equilíbrio e temperaturas moderadas. Se tivermos temperaturas demasiado baixas, perdemos no açúcar, perdemos no álcool, no aroma, no equilíbrio. Já se tivermos temperaturas demasiado elevadas, temos açúcar a mais, álcool a mais, menos aroma também e menos equilíbrio. Portanto, para produzir um vinho de boa qualidade, é necessário que o clima tenha as condições ótimas, que são evidentemente muito dependentes da casta, da variedade, do clone que temos em cada local. De uma forma muito grosseira, podemos dizer que a viticultura é adequada em todas as regiões em que a temperatura média da estação de crescimento está entre os 12 e os 22 graus. Temos aqui as isotérmicas para os dois hemisférios e vemos os círculos que indicam as principais regiões vitivinícolas mundiais, que estão praticamente todas dentro destas duas bandas, destas duas isotérmicas. As que não estão correspondem muitas vezes a zonas de montanha com microclimas e que, portanto, não têm as condições típicas das latitudes a que se encontram. No futuro, o que esperamos é que estas isotérmicas se desloquem na direção dos polos e, naturalmente, que regiões mais a sul, como é o caso da bacia mediterrânica, estarão mais vulneráveis e mais expostas a estes impactos das alterações climáticas no setor vitivinícola. No caso específico português, nós fizemos um estudo que foi publicado agora, também muito recentemente, há poucos meses, em que comparámos a situação atual em Portugal para cada uma das DOs, das denominações de origem, e verificamos que aqui temos classes agroclimáticas combinadas, em que o azul, os tons de azul são climas mais frescos e úmidos, e os tons de laranja, vermelho são climas mais quentes e secos, e o que verificamos é que as condições climáticas em cada DO vão evoluir no futuro, quer num cenário de médio ou de curto prazo, quer no cenário 8.5 ou 4.5, sendo que, como era de esperar, no cenário de longo prazo e no RCP 8.5, que é o painel ao fundo à direita, é o mais gravoso e, portanto, é aquele em que há uma alteração mais profunda das condições climáticas para a viticultura. E, portanto, isto já são índices combinados. Neste caso, este índice combina, ou estas classes combinam dois índices muito utilizados em viticultura, o índice de Euglan e o índice de secura aplicado à vinha.
e, portanto, são índices já direcionados para o cultivo da vinha e que nos dão também uma medida de adequação do clima à viticultura. Também um estudo que fizemos para a Europa toda, em que simulámos com um modelo de cultura acoplado a modelos de clima, em colaboração com o INRA, o Instituto de Investigação francês, para a agricultura, para o setor agrícola, e o que fizemos foi correr esse modelo com todos os parâmetros e estimar diversas variáveis importantes. Aqui à esquerda temos a produtividade, a produção em toneladas por hectare de uva em toda a Europa. As zonas a cinza são zonas onde não é adequada a produção de uvas e, portanto, não há adequação climática para a viticultura. E à direita temos as alterações no clima futuro. E o que vemos é que as regiões a azul são regiões onde será expectável, neste cenário e neste período, um aumento da produtividade, portanto, mais toneladas de uvas por hectare. Já as regiões a vermelho são regiões em que se espera uma diminuição dessa produção, e isso destaco aqui todo o sul da Península Ibérica, e o que está de acordo também com aquilo que o David referiu há pouco, das questões de temperaturas muito elevadas e de secura no sul da Península Ibérica, e também o próprio Douro Superior, que aparece ali com um vermelho, que não se vê muito bem, mas que, se fizermos uma ampliação, conseguimos ver facilmente. Se olharmos para a figura em termos de adequação para o futuro, vemos regiões como a Dinamarca, o norte da Alemanha, a Polónia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a República Checa, até a própria Inglaterra, a passarem a ter adequação para o cultivo da vinha, o que significa que a vinha terá condições para migrar para latitudes muito mais elevadas do que encontramos hoje, e isso será certamente um aspecto a ter em conta, dado que teremos então mais competitividade, mais competição, e é necessário manter a competitividade do setor vitivinícola português. Outro aspecto importante é o stress hídrico, que também calculámos para a Europa toda. O stress hídrico, infelizmente, vai aumentar em toda a Europa, isto apesar de termos mais precipitação até em algumas regiões da Europa Central, mas a questão é que vamos ter mais evapotranspiração porque as temperaturas serão muito mais elevadas. E, portanto, o balanço de água nos solos vai ser negativo, apesar de termos mais precipitação. No caso da Península Ibérica, por exemplo, o agravamento do stress hídrico não é tão significativo porque as plantas, nesse clima futuro, já estarão no seu limite e, portanto, não é possível que haja um agravamento muito significativo do stress hídrico em relação às condições que já temos atualmente, que já são condições de elevado stress hídrico. Em termos de medidas de adaptação, nós trabalhamos em colaboração com o setor na definição de várias medidas de adaptação. Estas medidas têm que ser desenhadas em função da região do país, em função da região da Europa até, e vão desde medidas como alterações nas práticas agrícolas, implementação da rega, alterações nos sistemas de condução, até medidas de médio prazo, como a seleção de castas, clones e porta-enxertos, o redesenho das vinhas e o sombreamento, aqui com recurso também à agricultura de precisão. Em alguns casos mais limite pode ser necessária a relocalização das vinhas, principalmente das vinhas novas, evidentemente que iremos ter que planear no futuro, ou, em último recurso, o abandono da viticultura e a substituição por uma outra cultura agrícola. No caso específico português, temos feito alguns estudos de teste de medidas de adaptação, com modelação de cultura. À esquerda temos a alteração na produtividade da vinha sem recurso à rega, e à direita temos a alteração na produtividade da vinha com recurso à rega por defeito, portanto uma rega deficitária, sem ser, portanto, uma rega de abundância. Aqui simulamos o comportamento da videira quando se aplica a rega apenas nas condições necessárias para evitar os danos irreversíveis na planta.
E o que verificamos é que no Alentejo, por exemplo, no interior sul do país, mesmo fornecendo água às plantas, não vamos conseguir reduzir por completo o impacto negativo das alterações climáticas. Isto porque as temperaturas excessivamente elevadas vão fazer com que os estomas das plantas se fechem e com que haja, em situações de temperaturas muito elevadas, uma diminuição da fotossíntese, da produtividade das plantas, da produção de biomassa e, portanto, as plantas vão ficar quase que numa hibernação, mas por excesso de calor e, portanto, não adianta muito aplicar rega se as temperaturas forem excessivamente elevadas e, portanto, não se consegue compensar só com a rega o problema das temperaturas demasiado elevadas. Só para terminar, referi que neste momento estou a coordenar um projeto europeu, a K2020, que é precisamente focado na questão dos impactos das alterações climáticas na viticultura europeia. Além da UTAD, faz parte do Instituto de Potsdam, a Universidade de Florença, o LIST, que é um instituto no Luxemburgo de investigação, e uma empresa de consultoria portuguesa, SPI. Muito obrigado pela atenção. Já agora, se quiserem ter mais informação sobre o projeto, pedia, por favor, que visitassem o site e, para qualquer dúvida, também podem utilizar o endereço de e-mail indicado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor João Santos. Nós, de facto, estamos aqui a avaliar um conjunto de situações muito diversas, desde a qualidade do ar à produção de energia renovável que é afetada pela própria alteração climática, desde a alimentação ao setor agrícola, agora o nosso vinho também. A verdade é que as áreas que são afetadas não terminam, não ficam por aqui, e o nosso mar tem sido também um dos recursos mais afetados pelas alterações climáticas. E nesse campo, a exposição do nosso país tem uma dimensão muito significativa e as consequências também. A engenheira Isabel Torres Noronha tem estudado estas questões e eu perguntava-lhe se, tendo o mar e o território uma interdependência tão grande, o que é que podemos esperar desta ameaça e das suas consequências. Boa noite. Primeiro que tudo, muito obrigada por este convite. Saúdo todos os palestrantes e também a nossa audiência. E, de facto, eu gostava só de referir, antes de mais, que, portanto, as alterações climáticas, no fundo, são um filho de um casal chamado atmosfera e oceano. Esta transferência de 90% do calor da atmosfera para o oceano é o que acaba por condicionar, em grande medida, a alteração climática planetária. E, por outro lado, é também o oceano o maior sumidouro das emissões antropogénicas dos gases com efeito de estufa, em particular o CO2, pelo que, além da acidificação, além das alterações climáticas, temos também a acidificação. Isto assim em termos muito globais. Agora, depois, obviamente que estes impactos têm reflexos muito diferentes em cada sítio, em cada ecossistema, e depois a forma como nós reagimos, ou seja, nos adaptamos, isto se evitarmos os ditos desastres, são muito dependentes da cultura, do ecossistema afetado, do sistema socioeconómico, do modelo de governança local. Pronto. E é exatamente localmente que é importante, não só para Portugal, mas também para a Europa, olhar a como é que vamos reagir e reagir de uma forma em antecipação. Portanto, uma forma preventiva, que é aquilo que nós chamamos de facto adaptação. Portanto, não reagirmos. O que é que está a mudar? O que é que se prevê que está a mudar? Em alguns casos já há modelos, como alguns colegas do painel mostraram. Noutros casos não temos assim tantos modelos, ou não temos mesmo. Digamos que esta componente de gestão das zonas costeiras e de gestão de um mar mais profundo, digamos que é o new kid on the block em termos de discurso de alterações climáticas, e pegando numa área que é muito cara aos portugueses, que é o contínuo territorial, portanto, terra-mar,
em particular as nossas cidades costeiras, as nossas comunidades costeiras, dependem de um conjunto de serviços do ecossistema que, em vez de estarem baseados em terra, estão baseados no mar. Sejam as praias, as dunas, os estuários, com toda a sua melixicultura, as lagoas costeiras ou outras zonas baixas. São zonas muito importantes para aquilo que nós chamamos uma economia azul. Mas estamos baseados em terra, não é? E estas comunidades vivem em terra. Por outro lado, é também a zona preferencial de habitação, quer em Portugal, quer na Europa, não é? Temos mais de 40% da população a nível europeu e mais de 5% do PIB está concentrado na zona costeira e, portanto, estes serviços do ecossistema são altamente importantes para o modo de viver europeu, o modo de viver português. Nós vivemos ligados à costa e é esperado, portanto, uma grande alteração, uma alteração que ainda não está conhecida, por um lado devido aos fenómenos meteorológicos extremos e às ondas de tempestade, que, portanto, não só aumentam o risco de erosão, que tem sido a grande preocupação, digamos, da administração portuguesa, mas também destroem esses ecossistemas. E esses ecossistemas é que nós chamamos as soluções de base natural. Porquê? Porque eles próprios constituem infraestrutura verde que podem servir para reter e para defender infraestrutura humana dessas mesmas tempestades. Portanto, a subida do nível do mar não é só a subida que se deve e que se espera em 2100, há outros tipos mais momentâneos de subida do nível do mar, que são exatamente estas tempestades. E, portanto, o ser capaz de defender a costa com estruturas verdes que ao mesmo tempo contribuem para a construção e a consolidação da biodiversidade, que no fundo serve para os pescadores, serve para os aquicultores. Por outro lado, a questão desta ligação estuários, baías ao mar e que trazem muitos poluentes, esta combinação de aquecimento das águas devido às alterações climáticas com a combinação de aumento da poluição é também uma grande preocupação, aumentando as marés vermelhas, com algumas com toxicidade, o que nos impedem, portanto, de poder colher os frutos do mar, ou seja, são um risco para a segurança alimentar e para a saúde humana, ou para a atividade turística. Portanto, qual era a mensagem que eu, de facto, tendo em vista uma lei de bases do clima, gostaria de deixar? A Europa, quando desenvolveu a política marítima europeia, falhou em concretizar um instrumento fundamental que é a gestão integrada das zonas costeiras, que liga uma parte da terra, a parte mais próxima, à parte do mar. E porquê é que é importante? Porque há um conjunto de atores e um conjunto de utilizadores que têm ali alguns conflitos e que tendem a sobreutilizar essa zona. E ao sobreutilizar também retiram alguns usos. Este instrumento é um instrumento, no fundo, de gestão de pessoas e de gestão de utilizadores, portanto, muitos deles vêm do setor económico. O tal setor económico que eu digo que é a economia azul baseada em terra, mas que usa o mar. É uma oportunidade para revisitar e para, dentro do Pacto Ecológico e do Green Deal, se tentar instituir este modelo e esta instituição. É um modelo que necessita de um programa financeiro e não de um projeto que é de pelo menos médio prazo, de 5 anos, em que traz os setores juntos, quer ao nível local ou quer ao nível de região, de acordo com a unidade que é a costa, e, como sempre, olhando para além da erosão. E isto é o grande desafio que, a nível da engenharia portuguesa, nós temos que olhar. Por outro lado, é ainda necessário contribuir portanto, para a adaptação das políticas setoriais associadas ao mar. Por um lado, portanto, os recursos e os serviços estão a evoluir e estão a mudar. Um belo exemplo que eu posso dar foi a alteração do estoque de sardinha e de cavala
na área de Almada e, portanto, num diálogo entre pescadores, o município e a universidade, tem-se vindo a redirecionar a pesca para a cavala em vez de sardinha, porque aquela zona tem pouco e, portanto, não vamos deixar colapsar a atividade económica. Vamos escolher outro recurso, um recurso que seja viável. No Algarve temos uma situação semelhante também, em que houve uma oportunidade com o caranguejo azul, que tem vindo a expandir a sua distribuição e que não existia cá, e utiliza-se agora a legislação ainda de captura do caranguejo verde para a exploração deste novo recurso e para a sua experimentação a nível hoteleiro e de alimentação. Ou seja, gostaria de deixar aqui esta nota que vai ser necessário, em termos de instituições para a implementação da Lei de Bases de Clima, uma forte ligação na zona costeira com a forma como as cidades costeiras fazem o seu urbanismo. É necessário recuar um pouco, é necessário deixar espaço ao mar, porque senão nós vamos ter mortes, vamos ter desastres e vamos ter prejuízos. E isto é um assunto bastante caro às seguradoras. E penso que seria muito importante, nesta fase de, portanto, contributo para a Lei de Bases de Clima, apostar bastante na formação e na capacitação, não só da administração pública, mas também dos municípios e dos próprios setores, nesta necessidade de integrar, de conhecer um pouco o setor do outro, para de facto poder fazer esta dita gestão integrada. Porque a adaptação vai obrigar a trabalharmos em conjunto com estes vários setores ao mesmo tempo. Eles vão todos que se adaptar de acordo com a forma como o meio está a mudar. Senão nós vamos estar a lutar contra. E nós não podemos lutar contra, porque às tantas o mundo mudou mesmo. Então, passo a passo, adaptativamente, vamos nós também explorar novas oportunidades económicas para o setor do mar. Gostaria também ainda de salientar que me debrucei mais sobre a adaptação do que sobre a mitigação. Não é que a mitigação não seja importante, mas em relação às zonas costeiras e ao mar, esta componente de adaptação é fundamental e está com atraso. É uma oportunidade para Portugal tentar pilotar um sistema de gestão integrado ao nível local e ao escalá-lo, até com os fundos de coesão, portanto, para este novo programa comunitário. E, por outro lado, porque já existem na área das energias e também na área dos transportes, vários colegas que via esses setores têm vindo a desenvolver modelos de mitigação associados à componente das energias das ondas, à eólica no mar e também via IMO, que é a entidade responsável pelo shipping, têm vindo a trabalhar também na redução de emissões. Por isso, dedicar-me hoje convosco mais à adaptação, porque nós ou mudamos ou vamos saltar de emergência em emergência nos próximos anos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. De facto, enunciou aqui várias preocupações, desde os ecossistemas e espécies à proteção de pessoas e bens, até à atividade económica e também, agora na parte final, alguns desafios e oportunidades. De facto, as alterações climáticas estão aí, são uma evidência, os seus impactos não se compadecem com visões líricas da realidade, aliás, mudam a nossa realidade, e por isso, engenheiro José Carlos Matos, eu ia lhe perguntar precisamente como é que vê esta nova realidade, este novo paradigma de convivência com as alterações climáticas. Boa noite, estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Então, muito boa noite, obrigado Bruno, e uma boa noite à audiência e a quem está aqui comigo a partilhar este painel. E claro, o convite feito pelo SEM. Eu nestas minhas notas vou falar de facto um bocadinho sobre os riscos e o tema dos riscos económicos associados às alterações climáticas, mas também aos riscos de uma transição, se ela for feita de um modo caótico, de um modo desordenado. Mas também não quero deixar de dizer o seguinte,
o clima é só uma faceta, é só um lado de todo um novo modelo de desenvolvimento económico. Estamos a falar de ecossistemas, estamos a falar de proteção dos ecossistemas, da biodiversidade, das águas, enfim, saúde, qualidade de vida das pessoas. E, portanto, apesar de ser, de facto, o clima o grande motor no momento, não podemos esquecer que é só uma parte. Ora bem, eu não vou aqui falar sobre as alterações em si, já falamos muito sobre elas, mas quero deixar aqui uma nota, é que aquilo que nós hoje já sentimos na pele não é mais do que uma pálida ideia daquilo que pode vir estar a caminho. Estamos a falar de grandes migrações populacionais, de instabilidade política em regiões do globo, estamos a falar de disseminação de doenças a latitudes que nós acharíamos impensáveis há uns anos atrás, e estamos a falar, como também já vimos, na segurança, no abastecimento de bens alimentares, mas também de água. E, portanto, as alterações climáticas vão trazer mudanças profundas para a economia, para a sociedade e, em última análise, para as pessoas. Estas mudanças, umas são inevitáveis e outras são mitigáveis, trazem riscos. Há um senhor chamado Mark Carney, que foi governador dos Bancos Centrais do Canadá e de Inglaterra, e hoje é enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Ação Climática, que sintetizou, e do meu ponto de vista eu revejo muito na maneira como ele fez isto, os riscos em 3 grandes grupos. O primeiro são os riscos físicos, que são aqueles que nós sentimos de uma maneira que nós sentimos na pele. São estas ondas de calor, não é? Quando faz muito calor, quando faz muito frio, quando são os ventos extremos, quando são ativos que se destroem, casas que se destroem, quando são a nossa saúde que está em causa, quando temos, por exemplo, linhas de abastecimento completamente cortadas, colheitas que não correm bem. Portanto, estes são os riscos físicos a que nós todos estamos mais ou menos sensíveis e mais ou menos familiarizados. Mas, para além dos riscos físicos, temos outros riscos, que são os riscos de responsabilização. E estes têm uma complexidade acrescida. Quem é que assume as responsabilidades por aspectos destes? Quando uma casa é destruída, por exemplo, numa inundação, quem é que suporta os custos? São as seguradoras? É o Estado? Quando os pequenos negócios que estão assentes em cadeias de abastecimento muito complexas e suscetíveis às alterações climáticas, quando esses pequenos negócios não sobrevivem, porque, por exemplo, os ventos climáticos destruíram colheitas ou atrasaram a distribuição, quem é que paga a conta? Os seguros estão preparados para isto? O Estado está preparado para isto? Eu vou dar aqui um exemplo de um caso que é paradigmático. O novo aeroporto de Lisboa, se ele ficar localizado no Montijo e se daqui a umas décadas uma das pistas ficar inutilizada porque o nível da água do mar subiu, etc, etc, quem é que assume a responsabilidade nessa altura? É uma conta que seja para o futuro? Ou então é o concessionário que assume o risco? É uma seguradora? Quem é que assume esse risco? Quem é que pode pagar a conta? Isto é muito importante, este aspecto da responsabilização. Porque se nós formos responsáveis, nós não estaremos aqui a mandar a fatura para o futuro em com juros, ainda por cima. Não é? Portanto, eu não quero aqui estar a discutir o aeroporto, mas eu quero dar aqui este exemplo, que é um exemplo de como é que uma decisão menos pensada hoje pode ter consequências muito graves para amanhã. Portanto, eu falei dos riscos físicos, dos riscos de responsabilidade, e há um terceiro grupo de riscos que eu acho que é o mais complexo de todos, que são os riscos de uma transição para uma economia de baixo carbono, se for feita de um modo caótico, que resulta em destruição de valor, em perdas de emprego e na erosão do tecido social. Há exemplos por todo lado. Há uns tempos atrás eram os coletes amarelos em França, que iniciaram-se porque havia uma taxação ambiental adicional sobre o combustível, portanto uma coisa, enfim, que até teria o seu mérito, mas que não foi bem aceito pelas pessoas. Mas podemos ir aqui ao lado. Eu, poucos quilómetros a norte de mim, olhem, há 700 empregos diretos em risco numa refinaria, em risco não, já está assumido, vão ser perdidos, não é? E que, para além desses, ainda há outros de empregos indiretos que também estão em risco. Quer dizer, e isto nós temos que pensar
que isto é só a ponta do iceberg. Se nós pensarmos que vamos ter o advento do carro elétrico e as milhares de oficinas que estão por aí espalhadas pelo país, com mecânicos que se calhar não estão habilitados a trabalhar com carros elétricos, ou se calhar não são precisos tantos mecânicos para os carros elétricos que virão aí. E se nós não quisermos diminuir, por exemplo, o número de carros que nós temos a circular, nós não podemos passar de um paradigma de 6 milhões de carros a gasóleo e a gasolina para 6 milhões de carros elétricos, não é? Temos que ter menos carros elétricos. Então, os negócios, como são as oficinas, os concessionários de automóveis, nós temos que antecipar esses riscos. Nós não podemos ser apanhados na corrente, porque senão as pessoas não vão aderir e a sociedade não vai aderir a esta mudança que é fundamental para o nosso futuro. E a abordagem para resolver isto, ela é muito complexa. Ela pode refletir a visão ideológica de quem propõe. Uns podem entender que temos que ter aqui um plano centralizado, uma coisa que tem que ser o Estado, de A a Z, controlar tudo e a investir, e tem que ser tudo estatal, e tal. Outros podem entender que o próprio mercado vai reconhecer o valor intrínseco da incorporação de políticas climáticas nos processos de gestão das empresas. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas. Uma, eu não acredito, a outra, também não acredito muito. E a via em que eu acredito é aquela em que o Estado se garante como o agente, ou melhor, que o Estado se constitui como garante de um ecossistema económico e financeiro que promova uma transição justa, que não deixe ninguém para trás, mas que seja participada pela sociedade, que seja participada pelos cidadãos, que seja participada pelas empresas. E o que é que isto significa? Significa que temos de incluir a ação climática nas dimensões de adaptação e mitigação, na visão estratégica que os países, as empresas e as pessoas têm que ter sobre si mesmo. Nós não podemos andar de plano em plano, estratégia em estratégia, roteiro em roteiro, sem que passemos das palavras às ações na gestão do nosso território. As nossas empresas, e em particular aquelas que têm maior peso no nosso país, não podem negligenciar nem o impacto que a sua adaptação a uma economia de baixo carbono tem no seu valor, nem na definição de estratégias que lhes permitam acrescentar valor aos seus acionistas a longo prazo. Eu hoje posso ter nos meus ativos um poço de petróleo que vale muito dinheiro, mas tudo indica que daqui a 20 anos esse poço de petróleo não vai valer dinheiro nenhum. Se isto correr como todos esperamos, não há de valer. E as empresas têm que se adaptar. E porque no fim do dia, se as empresas não se adaptam, se o Estado não se adapta, se as pessoas não se adaptam, todos vamos sofrer com isto. E, portanto, isto obriga-nos, como sociedade, a olhar para além dos mandatos de gestão de topo da administração pública, obriga-nos a olhar para além dos ciclos eleitorais e obriga-nos também a olhar para além daquilo que são os ciclos de negócio que as empresas normalmente têm definidas. Nós temos que ter a consciência que nós não estamos a trabalhar só para nós, estamos a trabalhar também para as gerações futuras. Existem alguns sinais concretos, portanto, aspectos que de facto já revelam alguma mudança, talvez não seja suficiente, mas já revela alguma coisa. Eu destacaria um, que são os regulamentos da taxonomia, os regulamentos europeus da taxonomia, que no fundo estabelecem uma espécie de classificação em termos de sustentabilidade ambiental das atividades económicas. Porquê é que isto é relevante? Isto não é só um carimbo a dizer se as coisas são verdes ou sustentáveis. Isto condiciona o crédito. Portanto, uma empresa que não esteja alinhada com a taxonomia, com aquilo que são as atividades sustentáveis, não tem direito a crédito, não há de ter direito a crédito. Isto é um futuro que está aí a caminho. Se as empresas não acordam para isto, se a sociedade não acorda para isto, se o nosso próprio Estado também não acorda para isto, vai perder acesso a crédito para poder fazer as coisas. E isto não é só uma coisa europeia. Ainda recentemente, o Bank of America, que, enfim, um país do petróleo, o Bank of America declinou o financiamento da exploração de gás e petróleo no Ártico e até vai codificar essas práticas na sua política. Portanto, não é só uma coisa na Europa e até nos Estados Unidos, com todas as reticências que existem nos Estados Unidos, até lá estas coisas têm impacto. Aqui, em particular, eu aqui posso falar com algum conhecimento de causa, na proposta que o PSD apresentou do anteprojeto da Lei de Bases do Clima,
refere-se lá explicitamente a obrigação das entidades reguladoras em assegurar a consideração, a prevenção, a monitorização dos riscos climáticos por parte dos agentes polados. Isto significa as empresas terem que para além do seu relatório de contas, incorporar lá, olha, qual é a nossa visão e o que é que nós vamos fazer a longo prazo para nos adaptarmos à nova economia e para nos adaptarmos aos riscos climáticos. Isto ainda não é o suficiente, mas nós notamos a partir do zero, felizmente. E especificamente para o nosso país, é incontornável, do meu ponto de vista, a necessidade de uma lei do clima que não seja prescritiva, mas que seja antes uma fundação sólida para esse edifício muito complexo que é a economia de baixo carbono. Para concluir, a nossa sociedade enfrenta um conjunto muito significativo de desafios sociais, ambientais, económicos, e aquilo que nós sabemos hoje do lado da ciência e das dinâmicas do sistema económico permitem-nos dizer com muita segurança que as alterações climáticas vão ameaçar e estão a ameaçar a prosperidade com que nós vivemos hoje. Há tempo para agir, mas a janela de oportunidades está a estreitar-se. E é importante que, neste contexto, o tecido económico e o tecido produtivo tomem consciência. O conceito de empresas verdes é passado. Isso não existe mais. As empresas ou são verdes, sustentáveis, ou então não serão mais. Portanto, dizer, economia verde, esqueçam. A economia tem que ser, o verde já caiu, já é redundante, porque só pode ser verde, não pode ser outra coisa. E é importante que neste contexto o Estado reconheça o caminho que, como país, nós temos pela frente e prepare bem as regras do jogo, dando a oportunidade para todos participar e acrescentar valor neste desafio. E, finalmente, é muito importante que neste contexto sejamos todos, individual e coletivamente, uma parte ativa e antecipadora, em vez de nos limitarmos a um papel reativo e mitigador de danos. Nós devemos isso a nós próprios e devemos isso às próximas gerações. Com isto concluo a minha intervenção. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, eu é que agradeço. De facto, há muito sumo nestas intervenções e nesta discussão. Eu continuaria, até porque a hora vai avançando, e passaria ao Dr. João Silva Lopes, dizendo-lhe que falámos aqui do impacto nos ecossistemas, no território, na agricultura, na qualidade do ar, no mar e agora também na economia e no dia-a-dia da sociedade e do ser humano hoje e no futuro. Mas há toda uma realidade associada que está relacionada na forma como a política pública ajuda a definir comportamentos e ajuda à mudança de comportamentos necessários. E a fiscalidade verde enquadra-se precisamente aí. Nós temos tido imensos comentários no Facebook, não são tanto perguntas, são mais comentários. Há um do João Dias Coelho que foca precisamente este aspecto da fiscalidade verde e eu iria perguntar-lhe, Dr. João, perante estes diagnósticos e estando em construção a nossa proposta de lei de bases do clima, como é que vê a participação da fiscalidade verde e da fiscalidade neste processo? Bem, obrigado, Bruno. Não deixa de ser um sinal muito positivo estarmos a discutir no primeiro webinar organizado pelo CERN este ano as alterações climáticas. Acho que é um motivo de esperança e estamos aqui porque, por iniciativa do grupo parlamentar do PSD, houve esta iniciativa de apresentar o projeto de lei de bases do clima e no qual o Bruno e o Luís tiveram uma intervenção decisiva. Portanto, não queria deixar de destacar este facto. Eu penso que antes de entrar na questão da fiscalidade verde com mais profundidade e muito em linha da intervenção do que eu apreciei bastante, todas naturalmente, mas a do José Carlos Matos foi muito interessante porque eu vou incidir também alguns pontos que ele também refletiu. Esta lei de bases do clima é claramente, como foi referido pelo vice-presidente Salvador Malheiro, faz jus ao legado histórico do PSD na área ambiental. De facto, o PSD nunca pautou a política pública ambiental por balas de prata. O exemplo das barragens, das renováveis e agora do hidrogénio são exemplos vivos
de que nunca foi com este registro que o PSD apresentou as suas propostas. Pelo contrário, sempre teve uma intervenção mais reformista e reformadora, e exemplos, só para dar alguns exemplos, a primeira lei de bases em 87 do ambiente, a reforma dos setores da água, saneamento e resíduos, e mais recentemente precisamente a reforma da fiscalidade verde. E para além deste registro reformista, há também um registro de equilíbrio, e eu penso que se houvesse uma marca d'água para este projeto de lei de bases do clima, é o equilíbrio. É uma peça jurídica muito equilibrada. E não poderia aparecer em melhor altura, de facto. Como já foi referido, estamos a atravessar um momento de emergência climática, aquele argumento que eu às vezes ouço, enfim, que não procede, de que o contributo que Portugal poderá dar, atendendo à sua dimensão para o combate às alterações climáticas, designadamente para as metas da redução da emissão dos gases de efeito de estufa em 55% até 2030 e a neutralidade carbónica até 2050, é reduzida atendendo à dimensão de Portugal. Enfim, é um absurdo, até porque somos, como foi também referido, muito afetados com estes problemas, designadamente na erosão costeira, desertificação, seca e incêndios florestais. Eu queria fazer a minha breve introdução, refletindo um pouco a vertente económica da Lei de Bases, apresentada pelo PSD, em 3 pilares fundamentais. A fiscalidade verde, precisamente, a economia circular e, por fim, as compras públicas e o investimento público verde. Relativamente à fiscalidade verde, ela surge da necessidade premente de conferir o fator de preço à sustentabilidade, ou seja, o que eu já costumo designar por monetização da sustentabilidade, que se traduz, por um lado, em onerar comportamentos individuais de cidadãos e atividades de empresas que são insustentáveis e, por outro, premiando, conferindo benefícios fiscais a comportamentos que são sustentáveis. É como há bem, por vezes refere-se à fiscalidade verde como a mão invisível do mercado para a descarbonização. É esta a função muito importante da fiscalidade verde. E há espaço para isso em Portugal. Só para vos dar alguns dados, muito resumidamente, de acordo com o Eurostat, apenas 7,4% do total dos impostos cobrados respeitam a taxas e impostos verdes. De acordo com a OCDE, o aumento de taxas ambientais agregado com a reforma da política regulatória do setor poderia acarretar um aumento de receitas fiscais correspondente a 2,6% do PIB. E, ao mesmo tempo, há uma certa incongruência da receita fiscal, das taxas e impostos verdes, porque os setores de atividade que mais poderiam contribuir para a receita fiscal nesta área ambiental contribuem com 0,5%, que é o setor da banca e dos seguros. Por outro lado, os setores que no futuro se perspectiva que poderão contribuir em maior grau para o aumento da emissão de gases com efeito de estufa, apenas atualmente contribuem com 0,3% da receita fiscal, que é os setores das telecomunicações e da informação. A reforma da fiscalidade verde em 2015 foi, para o bem e para o mal, eu direi para o bem, das poucas reformas não revertidas pelo anterior governo. Não obstante, houve necessidade de, em sede desta proposta de lei de bases do clima, salvaguardar alguns aspectos que não foram salvaguardados no momento ulterior da reforma. A reforma da fiscalidade verde, implementada em 2015, na minha opinião, não foi acompanhada, não foi monitorizada, não foi desenvolvida, não foi avaliada. E, nessa perspectiva, enfim, o grupo alargado de especialistas que contribuem para a sua elaboração, entendemos que seria necessário salvaguardar um conjunto de princípios. Desde logo o facto de as alterações em termos fiscais têm que ser necessariamente avaliadas e monitorizadas ex post, portanto, após a sua entrada em vigor. Por outro lado, a fiscalidade verde trilhou
o caminho da tributação indireta, e que depois foi ulteriormente também desenvolvido com outros impostos. Não obstante, não houve a compensação dessa receita fiscal obtida pela tributação indireta ambiental na redução da tributação sobre os rendimentos e sobre o trabalho. E, portanto, não obstante não está previsto na lei da reforma da fiscalidade verde, à luz do princípio da neutralidade fiscal, a necessidade de compensar a receita obtida com a fiscalidade verde, com a redução dos impostos diretos, isso não se verificou, nem com a atribuição de benefícios fiscais em projetos de eficiência energética. Isso, de facto, não se verificou. E chegamos ao atual cenário, em que, mais do que falar em carga fiscal, eu gostaria mais de usar a terminologia do esforço fiscal relativo em termos de PIB per capita, que em Portugal está 20% acima da média europeia. Só somos ultrapassados por países como a Bulgária, Hungria, Grécia e Roménia. Só nesses países o esforço fiscal é superior a Portugal. E também relevar a importância da taxa de carbono, que foi utilizada como um mero expediente de obtenção de receita fiscal. Nunca foi, como o José Carlos Matos referiu, explicada. Ninguém percebeu o que é esta taxa de carbono. E esta taxa de carbono vai ser cada vez mais relevante. Com a meta de redução da emissão dos gases com efeito de estufa para 55% até 2030, seguramente que o carbono vai aumentar o preço. E, portanto, há aqui muito campo para trabalhar, designadamente fazer uma articulação entre os vários sistemas de comércio de emissões a nível mundial. E não esquecer, não obstante a pouca explicação da taxa de carbono, ainda assim, a taxa de carbono podemos ver, entre outros aspectos, necessariamente, não foi a única justificação, mas o encerramento da central de Sines, prevista para o próximo dia 15 de janeiro, seguramente que o facto do carvão deixar de ser competitivo, a taxa de carbono contribuiu decisivamente para esse facto, e a taxa de carbono é um dos aspectos que contribuiu para, enfim, para esse encerramento da central de Sines, que é positivo sob todos os pontos de vista. No âmbito da fiscalidade verde, ainda referir o que o José Carlos Matos referiu, da necessidade de explicar, de envolver a população nas medidas da fiscalidade verde. Porque, caso contrário, as populações, os cidadãos, as empresas têm tendência a recusar e impossibilitar a médio prazo a implementação destas medidas, e o episódio do Gilets jaunes em França é um exemplo paradigmático. O segundo pilar que está plasmado na Lei de Base do Clima, que eu gostaria também de evidenciar, é a da economia circular. Desde logo que tem muita importância no Green Deal, é um dos aspectos mais nucleares do Green Deal, mas na Lei de Bases do Clima, a economia circular não se limita aos resíduos, é mais do que isso. Faz referência ao aproveitamento do valor socioeconómico dos bens, à promoção do fecho do ciclo de vida dos materiais, dá atenção à sociedade de partilha, às plataformas colaborativas da sociedade, aos modelos de negócio e produção, à bioeconomia, ao ecodesign, à arquitetura, urbanismo, reabilitação sustentáveis. E aqui também é muito importante, aproveitando, enfim, temos connosco um Presidente de Câmara, um ilustre Presidente de Câmara, o papel dos municípios na economia circular, designadamente em dois planos fundamentais que eu gostaria de destacar. Por um lado, a recolha e aproveitamento dos biorresíduos, e por outro, na criação de centros de reuso municipal para recuperação e reparação de equipamentos. Terceiro pilar, as compras públicas e investimento público verdes. Sei que o PSD também está a preparar um projeto de lei das compras públicas ecológicas e circulares, um setor importantíssimo que responde a 9%, as compras públicas representam quase 9% do PIB português, e esse diploma, que sei que segundo sei, está em preparação, tem que, por certo, estabelecer
que na aquisição de bens, serviços e empreitadas, a escolha das propostas, a adjudicação das propostas, tem que levar em consideração as propostas que são mais favoráveis à economia verde, à economia circular e à sustentabilidade. Isto para que possa haver um controlo jurisdicional do ato de adjudicação. Não basta que o caderno de encargos estabeleça que deve ser adjudicada a proposta mais amiga do ambiente ou mais sustentável. Não podem ser termos tão vagos. Têm que ser densificados por forma a que depois do ato de adjudicação possa haver um controle jurisdicional pelos tribunais da adjudicação de acordo com os critérios de adjudicação das propostas. Relativamente aos investimentos públicos verdes, a lei de base evidencia o aspecto mais importante, que é a eficiência. Mais do que a escala, a dimensão das infraestruturas, estas têm que ser avaliadas de acordo com a sua eficiência. E no momento em que se discute que, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência para a atualização da ajuda europeia, está previsto um grande plano de construção de infraestruturas, este aspecto é muito importante, porque claramente que se quer recuperar o déficit de investimento público que existiu nos últimos 5 anos e cavalgar um plano de construção de infraestruturas públicas, temos que ter como muito clara a questão de que esse plano de investimentos vai favorecer os setores de atividade de bens não transacionáveis e logo um modelo de investimento menos sustentável. E, portanto, e mesmo entre os vários projetos, há projetos muito diferentes. A ferrovia é claramente um projeto com um impacto ambiental e energético muito mais favorável do que outro tipo de investimentos. Para terminar, eu terminaria como comecei, referindo que concedo que a lei de bases do clima não é a bala de prata das alterações climáticas, mas ainda assim a responsabilização que é feita aos sujeitos da ação climática no artigo 8º do diploma é um passo gigante. A responsabilização dos vários a enumeração taxativa dos vários sujeitos da ação climática e a sua responsabilização é um passo decisivo e indispensável para sermos bem sucedidos. E por isso não posso deixar de concluir que este projeto de lei das bases do clima faz jus ao legado histórico do PSD em matéria ambiental. Muito obrigado, João, por mais este conjunto de contributos que somam, aliás, a muitos outros que foste dando ao longo dos últimos meses, que muito agradecemos. Luís, tudo isto, todas estas reflexões levam-nos à iniciativa que o PSD vai apresentar no plenário da próxima quinta-feira e que tu coordenaste com muito empenho e competência. Agora, eu estava aqui a olhar para os comentários no Facebook, nós temos inúmeros comentários, mais do que perguntas, temos de facto comentários, e eu estava a ver que de facto há aqui um conjunto de preocupações. É interessante ver que no nosso projeto de facto nós fomos atendendo a estas preocupações todas, principalmente fruto da consulta pública que fizemos junto de mais de 100 entidades. O que eu te pedi era que tu, nesta fase final do webinar, pudesses de facto nos dar esta visão global do nosso projeto, dos nossos objetivos e que os princípios pelos quais se regem e onde pretendemos de facto chegar. Obrigado, Bruno. Boa noite a todas e a todos. Eu vou procurar realmente fazer uma síntese, enfim, o mais curta possível, por duas razões. Primeiro, porque as intervenções que viemos ouvindo desde o início foram excelentes. Julgo que construíram uma exposição de motivos muito melhor do que aquela que nós fomos capazes de escrever na nossa lei, se houvesse dúvidas ou alguns que pensassem que uma lei de bases do clima não seria necessária depois de ouvirem todas estas intervenções em diferentes planos. Julgo que ficaram plenamente convencidos da urgência, da necessidade
e da emergência mesmo desta lei, mas também porque os conteúdos foram, e o João teve essa vantagem de ir abrindo aqui também um conjunto de temas que têm a ver com o conteúdo da lei. Eu iria me fixar em 4 ou 5 pontos essenciais que para mim e para o grande público e talvez para aqueles que nos estão a ouvir sejam mais importantes, motivaram este exercício. Nós, quando pensámos neste trabalho em junho passado, do ano passado, definimos 3 ou 4 princípios básicos na construção ou no desenvolvimento deste projeto. Em primeiro lugar, teria ser uma lei de bases. E para aqueles que estão menos familiarizados com estas questões, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, muitas vezes as leis ditas de bases procuram ser tão minuciosas, tão completas, que esgotam rapidamente ou condicionam o trabalho depois que tem que ser feito pelos agentes políticos, por aqueles que decidem, nomeadamente governos, nomeadamente municípios, nomeadamente empresas, e nós delimitámos desde o início que este seria um instrumento jurídico de enquadramento, que procurasse dar coerência, que procurasse definir objetivos, que procurasse definir um caminho, mas que não esgotasse os papéis, as competências, os domínios que competem depois aos governos, sejam eles nacionais ou locais, e ao trabalho das empresas e dos restantes intervenientes. E, portanto, essa preocupação traduziu-se numa lei que é, numa proposta de lei que é, quanto a nós, suficiente, mas que não vai enfim, pormenores que são importantes, com certeza, como, por exemplo, a definição das metas. Como nós sabemos, a definição das metas tem sido algo dinâmico. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia definiram, ainda há pouco tempo, fixar metas mais ambiciosas relativamente, por exemplo, às emissões, e se estas metas estivessem definidas numa lei de bases, a lei teria que ser alterada cada vez que a meta ou as metas fossem alteradas. E, portanto, um dos aspectos principais que nós definimos nesta proposta de lei é exatamente esta, que haja uma obrigação de fixação de metas, que sejam nacionais, que sejam vinculativas, nomeadamente relativamente aos gases com efeito de estufa, mas também relativamente, por exemplo, à remoção através dos sumidouros de carbono. E, portanto, procurando dar este tal objetivo de articular, de coordenar, de integrar os diferentes instrumentos da lei de bases. Em segundo lugar, e como dizia o João, eu acho que este é também um aspecto que nos diferencia e que diferencia a nossa proposta. É que nós entendemos, eu julgo que poucos serão aqueles que não concordarão com esta visão, ou há um envolvimento de toda a sociedade, nas suas múltiplas dimensões, dos agentes públicos, dos agentes privados, das ONGs, das empresas, das associações, neste objetivo de combater e reduzir as emissões e atingir um objetivo de neutralidade carbónica e climática, melhor dizendo, em 2050, ou então não há Estado nem boa vontade que seja suficiente para lá chegar. E, portanto, a definição dos sujeitos da ação climática, das suas competências, do seu papel, dos seus compromissos e dos seus objetivos é um aspecto central. Nós acreditamos mesmo que ou esta lei nasce envolvendo todos desde o início, a comunidade científica, as comunidades empresariais, os agentes públicos, as associações, ONGs e os cidadãos em geral, ou então vai ser muito difícil atingirmos estes objetivos e conseguirmos realmente levar por diante este combate. Um terceiro aspecto, que para nós também é importante, é o aspecto da monitorização, do escrutínio, da avaliação. Nós propomos a criação de um Conselho de Ação Climática, a exemplo que já existe na Assembleia da República relativamente às finanças públicas, que do nosso ponto de vista é fundamental, que deve ter uma independência relativamente ao Governo e à própria Assembleia da República, deve ter competências próprias de escrutínio, de avaliação, de monitorização, até de transparência, porque, como dizia o João, relativamente a um conjunto de outros aspectos, se nós não tivermos alguém com capacidade e competência que seja capaz de avaliar todos os anos os orçamentos do Estado, as políticas setoriais, os investimentos públicos de grande dimensão e poder acompanhar este tipo de investimentos produzindo informação e avaliando o seu impacto
em termos climáticos, naturalmente que nós não teremos os instrumentos indispensáveis para fazer o escrutínio e a avaliação que são fundamentais para poder conseguir atingir esses objetivos. Esta entidade, Conselho de Ação Climática, terá naturalmente uma dependência funcional relativamente à Assembleia da República, mas com toda a autonomia e toda a independência relativamente àquilo que vai fazer, como vai fazer, aos meios de que vai dispor para o poder levar por diante, no fundo, a sua ação. Do nosso ponto de vista é fundamental, porque em Portugal existe um déficit enorme de cultura de avaliação das políticas públicas em todos os domínios, e se nós queremos ser rigorosos, exigentes neste nosso empreendimento, esta avaliação, esta monitorização são fundamentais. Um terceiro aspecto tem a ver com um conjunto de instrumentos que nós definimos, identificamos e damos algumas pistas relativamente a estes instrumentos, nomeadamente aos programas setoriais. Existe um grande debate qual é a melhor configuração dos programas setoriais a desenvolver, se por tema, água, se por setor, agricultura. Este é um tema que, mesmo no conjunto de especialistas com quem falámos sobre estas matérias, nem sempre foi possível chegar a um consenso, e ainda bem, sinal de que há aqui matérias que merecem e que têm perspectivas diferentes, mas nós damos um conjunto de pistas, de orientações, definimos alguns princípios fundamentais e dizemos os governos, aqueles que terão a responsabilidade de os implementar, terão flexibilidade, liberdade para poderem ajustar depois de poderem falar ou de falarem com os responsáveis pelos setores e pelos vários domínios. Um quarto ou quinto aspecto tem a ver com aquilo que o João já falou relativamente à relação entre comportamentos climáticos dos agentes económicos, seja naquilo que são os incentivos, os apoios do próprio Estado, às penalizações para moldar, orientar esses comportamentos. E um tópico, do meu ponto de vista também, do nosso ponto de vista também muito importante, é que o Estado, a administração pública, devem aqui ser uma espécie de farol e darem um exemplo. Por isso propomos um programa de descarbonização da ação pública, da administração pública, no sentido de testar vários modelos, várias experiências, vários, no fundo, projetos que possam depois ser aplicados e que serão aplicáveis noutros domínios, mas, por exemplo, no domínio da mobilidade, por exemplo, no domínio do urbanismo, por exemplo, no domínio da economia circular, enfim, num conjunto de setores. Julgo que as boas práticas devem partir do próprio Estado, porque desta forma a sua transposição para a sociedade será muito mais bem aceite quando a administração pública e o próprio Estado dão o exemplo. Eu gostaria de terminar, e não queria roubar muito mais tempo, com dois aspectos que, do meu ponto de vista, ainda merecem um pequeno destaque. Um tem a ver com uma grande preocupação relativamente a aspectos que já falamos e que têm a ver com a transparência, com a prestação de contas, com a efetivação da política do clima, com o aumento da eficiência dos sistemas de informação, do reporte, de monitorização e, no fundo, com algo que, do meu ponto de vista, é muito mais difícil fazer em Portugal, porque isto significa, como eu dizia, alterações de comportamento e de cultura dentro da própria administração pública e dos agentes políticos. Não há esta cultura, não há esta prática, pelo menos não está enraizada na nossa sociedade e nas nossas instâncias públicas e por vezes até nas privadas está muito mais avançada do que nas públicas, mas eu julgo que é fundamental. Eu julgo que, por um lado, o envolvimento e a definição do papel de uma forma clara, objetiva, prática, dos sujeitos da ação climática e, por outro lado, a introdução de uma cultura de transparência e de monitorização ajudarão a resolver muitos dos problemas que aqui falaram. Naturalmente que se nós formos capazes de avaliar os impactos de trabalho que a comunidade científica já está a fazer, se nós formos capazes de preparar planos antecipando alguns desses impactos, todos aqueles que seja possível fazê-lo, e poder criar e dar respostas efetivas
a estes desafios, naturalmente que nós vamos conseguir ganhar na antecipação e vamos conseguir ganhar nos resultados, porque vamos prevenir riscos e vamos evitar riscos e vamos prevenir, no fundo, os impactos mais negativos. O PSD partiu para este projeto e, como devem saber, todos os partidos políticos, ou quase todos, têm propostas de leis de base de clima. Eu julgo que esta é daquelas matérias onde tem que haver um consenso nacional o mais abrangente possível. Nós partimos para este debate de mente aberta com uma única preocupação, é que realmente aquilo que vier a ser aprovado na Assembleia da República, que tenha um formato de lei de bases, seja realmente útil para tornar o país mais resiliente, mais sustentável, para poder atingir este objetivo da neutralidade climática em 2050, mas permitir começar desde já a reorganizar-nos e a trabalhar de uma forma completamente diferente perante um desafio da qual depende a nossa vida como país, como sociedade, como planeta, e portanto eu acho que só por isso vale a pena este exercício. E também vale a pena agradecer-vos a vossa disponibilidade para partilhar connosco as vossas experiências, reflexões e conhecimentos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luís. Nós, de facto, a hora vai adiantada, mas estamos dentro do prazo limite que tínhamos dito que utilizaríamos. Não temos muito tempo para as questões, para fomentar aqui uma discussão ainda mais alargada com as questões que nos foram colocadas, mas de facto, mais do que questões, quem nos está a ver e a ouvir colocou foram comentários e preocupações que, de facto, como tu bem explicaste, Luís, nós tivemos o cuidado de tentar incluir naquilo que foram as perspectivas todas que o nosso projeto de lei acaba por ter. Eu aproveitava, obviamente, para agradecer muito aos nossos oradores de hoje. Há um comentário que certifica exatamente aquilo que vocês aqui hoje fizeram, que é um comentário que nos diz: tema muito complexo, os oradores têm ajudado a descomplicar o tema com ótimos comentários. Muitos parabéns. E, portanto, eu reproduzia este comentário para vos agradecer e, por fim, para dizer a todos que, de facto, este é um grande desafio. Há quem diga que é o maior desafio que a humanidade enfrenta atualmente. Esta proposta de lei é um contributo do PSD, como dizia o vice-presidente Luís Leite Ramos, do PSD, do Grupo Parlamentar, do Conselho Estratégico Nacional, e agora estamos perfeitamente disponíveis para um amplo debate na especialidade, porque de facto é um combate tão difícil que só todos juntos é que podemos tentar de alguma forma vencê-lo. Agradeço a todos a atenção que nos dispensaram e até ao próximo webinar, que será provavelmente já na próxima segunda-feira. Boa noite a todos.